Jó, a alma inquebrável. Parte 2. Jó sentou-se entre as cinzas, enfraquecido e trêmulo. O ar ao seu redor estava pesado de tristeza e tensão. Seu corpo carregava as feridas da aflição. Seu espírito carregava o peso de perguntas sem resposta. O outrora poderoso homem do Oriente agora permanecia sentado em silêncio. Sua pele rompida. Suas forças estavam se esvaindo. Seu futuro é incerto. O vento soprava lentamente pelo chão, levantando poeira na luz crepuscular. Nada parecia igual. Os campos que outrora floresciam estavam vazios. As casas que antes ecoavam com risos agora estavam silenciosas. O som de suspiros e do vento distante substituiu as vozes da celebração. Contudo, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele não ergueu o punho em direção ao céu. Ele não exigiu explicações. Em vez disso, sentou-se e suportou. A dor tem o poder de eliminar tudo que é desnecessário. Os títulos desaparecem. A riqueza perde o sentido. A força se esvai. Tudo o que resta é a alma diante de seu Criador. E naquele momento, a fé de Jó deixou de ser a fé da prosperidade. Era a fé da perseverança. Mas, com o passar dos dias, o silêncio do céu tornou-se mais pesado. As perguntas que antes pairavam à margem de sua mente agora pressionavam seu coração. Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que esse silêncio? Por que essa perda? Jó havia defendido sua integridade. Ele havia examinado o próprio coração. Ele havia examinado suas estratégias. Mas ele não conseguiu encontrar o crime que justificasse a sentença. Sua dor não era apenas física. Foi espiritual. Ele se sentiu abandonado. Escondido da face daquele em quem sempre confiara. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo! Para que eu pudesse chegar até mesmo ao seu trono. Sua voz tremia, não de rebeldia, mas de saudade. Seus amigos haviam falado muitas vezes, insistindo, corrigindo, acusando, mas suas palavras não trouxeram paz. Jó ansiava por uma resposta de Deus, que revelasse por que tanta tristeza havia preenchido seus dias. Um silêncio pairou entre eles até que uma voz surgiu da periferia da reunião. Era Eliú, filho de Baraquel, mais jovem que os demais, mas sua presença transmitia clareza e força. Seus olhos refletiam compaixão, e sua voz tremia com sincera reverência enquanto ele se aproximava.
Ele lembrou a todos que a idade por si só não confere sabedoria. Ele disse com convicção, citando a palavra inspirada de Deus do fundo do seu coração. Escolhendo cuidadosamente as palavras, ele disse: Eu sou jovem em idade, e você é muito velho. Por isso, fiquei com medo e não me atrevi a expressar minha opinião para você. Eu disse, a idade deve falar, e a multidão de anos deve ensinar sabedoria. Mas existe um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os grandes homens nem sempre são sábios, nem os idosos sempre compreendem a justiça. Ele falou da grandeza de Deus. Aquele que observa os caminhos que todos os homens trilham. Aquele que resgata os humildes, que ensina através do sofrimento, que deseja aproximar os corações dos homens de si. Ele o explicou que a dor nem sempre era um castigo, mas às vezes o sussurro de Deus chamando os homens de volta para si. Ele descreveu a misericórdia do Todo-Poderoso, que muitas vezes resgata a vida de um homem da sepultura. Jó ouviu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não por desespero, mas pela primeira tênue luz que penetrou sua angústia. As palavras de Eliú não eram acusações. Eram revelações, que apontavam para além da lógica terrena, para um propósito divino. Enquanto Eliú falava, o céu mudou. O vento levantou a poeira ao redor de seus pés. A luz diminuiu sem motivo aparente. Racionalmente, como se a própria criação antecipasse algo muito maior do que a linguagem humana. A voz de Eliú foi se apagando, e todos os olhares se voltaram para o horizonte, onde as nuvens começaram a se acumular em camadas espessas e rodopiantes. Um turbilhão desceu, não caótico, mas majestoso. O vento envolvia a luz, e a luz envolvia o trovão. Jó estremeceu, não de medo, mas de reverência. O Todo-Poderoso havia chegado. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho. A sua voz era um som de autoridade incompreensível. Ele perguntou: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Sua voz ressoava como um trovão, mas carregava uma clareza que penetrava o coração. Agora prepare-se como um homem. Eu lhe farei perguntas, e você me responderá. A tempestade iluminou o céu enquanto Deus falava dos mistérios da criação. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Ele falou sobre os limites do mar, os depósitos de neve, os caminhos da luz e as profundezas dos oceanos. Ele perguntou a Jó se ele comandava a manhã ou se fazia com que a aurora conhecesse o seu lugar. Jó curvou-se profundamente enquanto a voz do Todo-Poderoso continuava a falar. Deus descreveu algumas das maravilhas impressionantes da criação. Suas palavras revelaram a profundidade e a amplitude de sua sabedoria, uma sabedoria que transcende o entendimento humano. Você caçará a presa para o leão, ou saciar o apetite dos leões jovens.
Quando eles se aninham em suas tocas e se ocultam, absolutamente imóveis e silenciosos, mas perfeitamente alertas, à espreita de sua presa, você ensinou as cabras montesas a andar e correr, e saltar em segurança da perigosa borda das rochas? Você sabe a que horas elas dão à luz? Você consegue contar quanto tempo elas carregam seus bebês na barriga? Na hora marcada, elas se curvam e dão à luz seus filhotes. Elas cessam as dores do parto. Você deu asas e penas ao avestruz? O que deixa seus ovos na terra e os aquece na poeira, esquecendo-se de que o pé pode esmagá-los, ou para que a fera selvagem os quebre. Que não se importava que seu trabalho pudesse ser em vão. Ela se mostra insensível aos seus filhos, como se não fossem seus. Seu trabalho é em vão sem medo. Por quê? Como ela pôde ser tão indiferente aos seus filhos numa fase em que eles eram tão frágeis e vulneráveis? É porque Deus a privou de sabedoria. Ele também não lhe transmitiu entendimento. No entanto, quando ela se ergue para correr, consegue envergonhar tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Foi você quem deu ao cavalo sua grande força. Você já cobriu o pescoço dele com uma juba trêmula? A glória do seu fungar é impressionante. Você o fez saltar como um gafanhoto? A glória do seu fungar é impressionante. Em batalhas no campo de batalha, na montanha ou no vale, ele nunca enrola, mas sai com entusiasmo para enfrentar os homens armados. Ele zomba do medo e não se deixa bater. Ele também não desvia o olhar da espada, da lança ou do dardo reluzentes. Ele cobre o chão com ferocidade e fúria. Nenhum dos dois fica parado ao som da trombeta. Será que é pela tua sabedoria que o falcão alça voo e estende suas asas em direção ao sul? É por sua ordem que a águia alça voo e faz seu ninho no alto? Ela habita e permanece sobre a rocha, sobre o penhasco da rocha e o lugar forte. De lá, ela avista a presa. Seus olhos enxergam isso de longe. Pela primeira vez desde o início de seu sofrimento, Jó se via claramente diante de Deus, um homem de entendimento limitado, mas amado por aquele que governa toda a criação. Então o Senhor falou novamente: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo. Os lábios de Jó tremeram. Ele levou a mão à boca.
Ele havia falado de coisas profundas demais para ele. Mistérios grandes demais para serem compreendidos. Mas o Senhor não havia terminado. Em meio ao turbilhão, ele desafiou Jó com as imagens de Beemote e Leviatã, criaturas poderosas que nenhum homem poderia domar. Por meio deles, ele mostrou que seu poder supera toda força. E a sua soberania se estende para além das fronteiras humanas. Trabalho compreendido. Se Deus governa forças tão vastas, certamente governa cada detalhe da vida humana. Quando o redemoinho diminuiu, Jó ergueu os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele confessou com humildade: eu sei que tu podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus propósitos pode ser negado. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Jó foi transformado, não por respostas, mas por uma revelação do próprio Deus. Seu sofrimento não o destruiu como o adversário pretendia. Isso o havia fortalecido, ancorando sua alma na grandeza do Todo-Poderoso. Então a tempestade passou. O vento cessou. Um silêncio pacífico se instalou por toda a terra. A esposa de Jó observou enquanto seu marido se levantava lentamente, a força retornando ao seu rosto. Ela tocou suavemente o braço dele, e um alívio inundou seu rosto. A tristeza que estampava seus olhos começou a se dissipar, substituída por uma ternura e esperança renovadas. Os amigos de Jó se apresentaram, humildes. O Senhor exigiu que eles trouxessem ofertas e que Jó orasse por eles. Eles obedeceram, e Jó, com compaixão, orou fervorosamente. Suas orações subiram como incenso, e Deus as aceitou. Então veio a virada. O momento que o céu havia ordenado. As Escrituras registram isso de forma simples. E o Senhor restaurou as perdas de Jó quando ele orou por seus amigos. Num instante, a maré mudou. A bênção retornou como uma inundação após a seca. Suas terras, que antes eram secas e áridas, de repente começaram a produzir grama verdejante para alimentar suas ovelhas, gado, camelôs e burros. Esses animais começaram a se reproduzir de forma surpreendente. A saúde de Jó foi restaurada e sua juventude renovada. Sua pele recuperou a saúde e o brilho. Seu corpo recuperou as forças e seus olhos voltaram a brilhar com vida. Sua família cresceu e ele ganhou o dobro da riqueza que possuía antes. Os rebanhos se multiplicaram por seus campos. Os criados circulavam por sua casa com renovado propósito e alegria. Deus abençoou os últimos dias de Jó mais do que os seus primeiros. Ele recebeu filhos e filhas novamente.
crianças nascidas na alegria, não na tristeza. Suas filhas eram famosas por sua beleza, e Jó lhes deu uma herança junto com a de seus irmãos. Jó e sua esposa acolheram esta nova fase com gratidão, seus corações livres das sombras da antiga tristeza. A casa que antes ecoava com lamentos agora transbordava de risos, música e o som de uma nova vida. Os pátios de pedra abrigavam o calor dos encontros familiares. Tapetes antigos e mesas de madeira entalhada enchiam salas espaçosas de alegria e celebração. Lâmpadas de óleo brilharam até tarde da noite enquanto Jó compartilhava sabedoria com uma nova geração, falando do Deus que restaura e do Redentor que vive. Jó viveu 140 anos, vendo seus filhos e netos por 4 gerações. Cercado pela família, ele partiu deste mundo cheio de dias. Uma vida moldada pela provação, transformada pela revelação e coroada com a bondade de Deus. E o testemunho de sua jornada perdura não como uma história de sofrimento, mas como um testemunho da fidelidade divina. Um lembrete de que, mesmo quando o céu parece silencioso, Deus está agindo de maneiras que não conseguimos compreender. A história de Jó nos ensina que a dor nunca é o capítulo final. O Deus que vê o fim desde o princípio pode pegar nossas cinzas e lhes dar nova vida. Mesmo em períodos de silêncio, Ele está agindo, restaurando e nos moldando para que o conheçamos mais profundamente. Assim como Jó, que possamos nos apegar firmemente à verdade de que nosso Redentor vive. E que nenhum propósito dele para as nossas vidas pode ser impedido, se nos mantivermos firmes na nossa fé nele. Assine o Biblifaith Express para mais histórias bíblicas impactantes, lições que fortalecem a fé e inspiração da Palavra de Deus. Ative as notificações para não perder o próximo episódio.